Há 34 anos, ele vem cuidando dos corações joseenses. E em janeiro desse ano, assumiu um cargo importante, um desafio muito grande. É o presidente da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Doutor Carlos Magalhães, tudo bom, doutor? Tudo bom. Um desafio muito grande. E o que requer nesse desafio? Esse desafio é importante porque coube a uma regional da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, a SOCESP, tomar a frente na direção da sociedade. A região do Vale do Paraíba nunca tinha tido nenhum presidente. São 37 anos de existência da sociedade. A nossa região já merece esse destaque, tem muito bons cardiologistas na região e nós pretendemos, com isso, fazer com que a regional se torne mais presente na orientação cardiológica da população. E falando desses desafios, um deles é entrar em um embate com os convênios médicos. Perfeito. Um grande problema que tem existido é que o convênio está restringindo muito ao cliente. Por exemplo, restringindo exames. Com certeza. Muitas restrições de exames e com isso também gera uma grande dificuldade para o profissional, para o médico. Porque o médico acaba recebendo muito pouco pelo aquilo que ele tem que fazer. O que ele ganha numa consulta são R$ 4,50. Doutor, a gente fala dos desafios da Sociedade de Cardiologia e é um desafio muito grande, até porque existe uma estimativa preocupante para o Brasil, por exemplo. Em 2040, a possibilidade do Brasil ser o campeão de doenças cardiovasculares no grupo de países emergentes. Brasil, China, Índia e Rússia, o Brasil será o campeão de mortalidade cardiovascular. Mas por quê? Essa realidade porque a população está aumentando, as pessoas estão mais sedentárias, com esse sedentarismo muito mais chance de obesidade, obesidade leva a hipertensão e diabetes e aí você tem todo um fator que vai puxando um ao outro no decorrer dessa evolução. Aliás, a obesidade infantil já se tornou uma preocupação, né? Parece que mais de 30% das crianças são obesas. Nós já vamos fazer um estudo a partir desse ano com crianças, adolescentes e um estudo piloto realizado na região mogiana mostrou que 32% das crianças de 8 a 12 anos têm sobrepeso e obesidade. Se os pais não conscientizarem que os filhos têm que ter um estilo de vida adequado, têm que ter uma orientação adequada nutricional, têm que fazer atividade física, esta criança será um adulto com doença cardiovascular e com a mortalidade muito precoce. E a gente estava conversando um pouco antes da entrevista sobre como é importante parar de fumar. Né, doutor? É essencial. Essencial. Ninguém vai conseguir demonstrar qualquer benefício com cigarro. Cigarro é o principal ou um dos principais fatores de risco, junto com os outros, mas é um principal fator de risco. Se a gente considerar que uma pessoa que só fume e que não tenha nenhum fator de risco, não é hipertenso, não é diabético, não tem colesterol alto, não tem histórico familiar, a chance dele ter um evento reduz em torno de 25% a 30% se ele ficar 30 dias sem fumar. É uma dramática redução de já percebe risco. O resultado, né, em pouco tempo. Em muito pouco tempo. Aí você alia um fumante, bebendo, bebida alcoólica, certo, comendo churrasquinho, aquelas carnes gordurosas, certo, cheio de vilão, né? Certo. A bebida, a comida, principalmente a comida gordurosa, ela leva a um estado inflamatório. E essa inflamação, a doença aterosclerótica já foi mostrado, a doença aterosclerótica quer dizer, é o que leva ao infarto, o que leva ao derrame. É a presença de gordura dentro das artérias. Essa doença está associada à inflamação. Então, uma pessoa que tem hábitos como o fumo, a comida, o álcool em excesso, o álcool não em excesso não é um grande vilão, ele vai ter um estado inflamatório aumentado e esse estado inflamatório aumentado leva à ruptura de placas de gordura dentro das artérias que leva ao evento maior, que é o infarto ou o derrame. Doutor, e um outro desafio também da Sociedade de Cardiologia é convencer as mulheres a cuidar do coração, né, doutor? A maioria das mulheres está muito alerta para o câncer de mama ou o câncer ginecológico. No entanto, uma mulher de 50 a 60 anos de idade morre 4 vezes mais de doença cardiovascular do que de câncer ginecológico ou de câncer de mama. Então, a prevenção ginecológica está certa, tem que ser feita realmente, mas a prevenção cardiovascular tem que ser muito melhor assumida. As mulheres têm muito menos sintomas de alerta que os homens, então elas têm que ter um cuidado dobrado.
Hoje as mulheres competindo no mercado de trabalho, têm jornada dupla, trabalham fora, trabalham em casa, são mais sedentárias, têm mais excesso de peso, fumam mais e, consequentemente, está juntando todos os fatores de risco para um problema lá na frente. E a influência da questão psicológica, doutor, tanto do lado positivo e negativo, a felicidade e o estresse no coração? O estresse, ele já foi vilão de 40 anos atrás de uma significância muito menor. Um estudo recente chamado Interheart mostrou que o estresse faz parte hoje do terceiro ou quarto fator de risco em termos de importância. Porque o estresse está associado ao aumento de atividade simpática, quer dizer, o coração bate mais rápido, a pressão arterial sobe e esse fator estresse faz com que pessoas que são dependentes da nicotina fumem mais e com isso ele passa a ter desencadeia ansiedade, outro tipo outros de problemas. Né? Então, o estresse é negativo, a alegria é positivo. Ela libera uma substância chamada endorfina, atua no sistema nervoso central, a pessoa se sente mais alegre, mais relaxada, consequentemente o aspecto positivo dessa alegria se traduz em vasodilatação periférica, pressão arterial menos elevada, então com isso é muito positivo, as pessoas precisam atrás de se tornarem pessoas mais alegres. Doutor, antes da gente terminar a nossa entrevista, conversar sobre alguns alimentos. Perfeito. Chocolate, azeite, quais são os principais alimentos que a gente deve cada vez mais colocar no nosso dia a dia? O azeite não tem problema nenhum, existe a chamada dieta do Mediterrâneo, que é muito a base do azeite, o azeite está no nosso dia a dia. O problema do azeite é que ele é um pouco mais calórico. As pessoas que têm uma problemática de peso, se aumentarem a quantidade de uso do azeite, podem ter uma facilidade maior de ter mais caloria na sua dieta e com isso não perder o peso que precisaria. Nós estamos conversando sobre a questão do álcool, da bebida alcoólica, né? Do vinho, se o vinho faz bem para o coração. Não é que o vinho faça bem para o coração. O vinho tem uma propriedade, só o vinho tinto, que é de aumentar o colesterol bom. Pode ajudar a aumentar o colesterol bom de quem tem o colesterol bom baixo. Mas não quer dizer que isso é uma orientação para todo mundo. E não é a quantidade também. É uma quantidade pequena, um cálice de vinho, com o benefício somente de aumentar o colesterol bom, mas não que isso tenha uma conotação de evitar um problema do coração. Chocolate já foi demonstrado alguns aspectos interessantes, principalmente o chocolate amargo, em que ele pode reduzir a pressão arterial, mas essa redução é uma redução de 2, 3 milímetros de mercúrio. Então o chocolate, não uma quantidade grande, uma quantidade pequena, vai contribuir para quem é hipertenso, às vezes, ter um benefício. Não vai substituir medicação. A pessoa não vai deixar de tomar remédio porque come chocolate. Mas isso é um paladar adequado, agradável, a grande maioria das pessoas gosta do chocolate e ele não é tão vilão quanto parecia no passado. Mas é engraçado como as pesquisas vão mudando, né? Vão mudando. O ovo fazia mal, de repente passou a fazer bem. Mas a medicina é assim, a medicina não é estática, a medicina precisa ter uma interpretação mais ampla. Há 30 anos atrás, considerava-se que o colesterol não devia ser acima de 240, dava-se como normal 240. Hoje em dia é abaixo de 200. Por que se chegou a essa informação? Estudos de segmento de pessoas durante 4, 5 anos mostraram que a média das pessoas que infartam, a média é de 200 miligramas por decilitro. Então, quem tem 240 ou mesmo quem tem 180 pode estar dentro dessa faixa. Qual seria a principal mensagem da Sociedade de Cardiologia para que as pessoas possam ter o coração cada vez mais saudável? Mensagem principal, eu acho que é a prevenção. Se as pessoas pensarem em que eles tendo algum fator de risco, modifiquem esses fatores de risco, já se mostrou em estudos que pessoas que têm diabetes e fazendo mudança de hábito de vida, de alimentação principalmente, e associada à atividade física, eles controlam o diabetes com uma facilidade muito grande. Quem se previne, a chance de ter um problema é menor. Quem não previne, a chance do evento é uma realidade. Doutor, muito obrigado pela entrevista. Prazer te conhecer. Muito obrigado. Está aqui o doutor Carlos Magalhães, cardiologista, presidente da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Muito obrigado pela entrevista e você continue com o Papo Vanguarda.